Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Roberto junto com você novamente. Vamos hoje fazer exercícios de porcentagem, né? Dessa parte inicial importante aí de porcentagem. Presta bem atenção para que você entenda claramente e tire aí todas as suas dúvidas relacionadas a esse contexto inicial. Então vamos lá, nós temos um primeiro exercício aqui, aonde nós temos lá, transforme as porcentagens em frações irredutíveis, né? Então no primeiro momento nós vamos transformar 12%, 5%, 33,6% e 59% em fração irredutível. Então, vamos começar com 12%. Nós temos aqui 12%. Então, no primeiro momento eu vou fazer a leitura disso no formato de fração, né? Transformando isso numa fração. Então, quando eu falo em 12%, eu estou falando em 12 por 100. Esse é o primeiro passo. Agora eu vou olhar para essa fração, vou olhar para o numerador e denominador e vou pensar se eu ainda posso simplificar. O que significa simplificar? Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor, né? Veja que o 12 e o 100 são múltiplos de 2. Então a primeira simplificação que eu vou fazer é pegar o 12, dividir por 2 e o 100 também eu vou dividir por 2. A hora que eu divido 12 por 2, eu vou encontrar 6 e a hora que eu divido 100 por 2, eu vou encontrar 50, né? Novamente, o mesmo processo. Eu ainda posso simplificar. O 6 é múltiplo de 2 e o 50 também é múltiplo de 2. Então eu divido 6 por 2 e divido 50 também por 2. Aí eu vou encontrar 3 por 25, né? Agora encerrou. Eu não tenho mais o que fazer, porque eu não tenho mais um determinado valor em que o 3 e o 25 sejam múltiplos simultâneos dele. Então, encerramos aí. 12% equivale a 3,25 avos, né? Esta é a fração que representa 12%. Né? Vamos agora para o próximo número, que é 5%. Letra B. Então, eu tenho lá 5%, né? Mesmo processo. Eu pego 5 por 100, né? 5 divididos por 100. Agora, esse 5 por 100 eu posso simplificar. Eu posso dividir o 5 e o 100 pelo mesmo valor. Qual valor é esse? 5, né? Então, se eu dividir 5 por 5, dá 1. 100 divididos por 5 dá 20. Então, na verdade, chegamos à fração irredutível, né? Não tem mais o que fazer. Então, a partir de agora, 5% equivale a 1/20 avos. Esta é a fração irredutível. Significa que 5% representa a mesma coisa que 1/20 avos. Letra C, 36%. Né? Então, 36%. Qual é o caminho? Primeiro eu divido por 100. Então eu tenho lá 36 divididos por 100. Né? Dá para simplificar por quanto? 36 e 100 são múltiplos de 2. Então, dividindo por 2, eu vou ter 18 e 50, né? 18 e 50. Eu dividi o 36 por 2, encontrei 18. Dividi o 100 por 2, encontrei 50. Ainda dá para simplificar por 2. Tanto o 18 como o 50 são múltiplos de 2. Se eu simplificar por 2, vai dar 9 por 25. E agora eu não tenho mais o que fazer, né? Eu poderia simplificar o 9 por 3, mas o 25 não. Eu poderia simplificar o 25 por 5, mas o 9 não. Então encerramos com a fração irredutível. Significa que 36% representa 9,25 avos, né?
Próximo valor, 59%. Eu vou apagar para a gente fazer lá em cima e você enxergar melhor aí. Então, apagando aqui, eu teria lá um próximo valor que é 59%, né? Seria a letra D. Então, 59%, eu vou dividir 59 por 100. E olha que interessante, a hora que eu dividir 59 por 100, acabou. Eu não tenho mais como simplificar. Eu não tenho um fator em que o 59 e o 100 sejam múltiplos ao mesmo tempo desse fator. Então, nesse caso, nós já chegamos à fração irredutível. 59 por 100, 59 por 100. Não tem mais o que fazer, né? Agora, temos um segundo exercício que é o contrário. Escreva as frações na forma de porcentagem. Então agora eu vou fazer o contrário. Eu tenho a fração irredutível, algumas, né? 3/6 ainda não está, né? Não é uma fração irredutível, mas eu quero transformar isso em porcentagem. Vamos lembrar como é que a gente faz isso? Eu vou apagar aqui para que a gente possa dar sequência. Então vamos lá, um primeiro valor. Eu tenho 9 divididos por 10, né? Então, o que nós tínhamos que fazer, né? Nós tínhamos que ter o denominador valendo 100. Então, esse denominador aqui, ele tem que valer 100, né? Aí eu vou pensar o seguinte, qual é o fator de multiplicação que eu vou usar para o 10 para que esse 10 se torne 100? Então, 10 vezes quanto? 10 vezes 10. Né? Aí, o que acontece? 10 vezes 10 dá 100. Para eu não alterar a fração, eu tenho que multiplicar o numerador também por 10. Lembre-se que, se eu usar o mesmo fator de multiplicação no numerador e no denominador, eu não altero a fração. Então, agora eu vou multiplicar o 9 também por 10. Vai dar 90. Né? Como é que eu leio isso? Eu leio 90 por 100, quem lê 90 por 100, lê 90 por 100. Então eu tenho ali 90%. Né? Então significa que 9 décimos equivale a 90%. Né? Próximo valor, 1/5. Então vamos lá. 1/5. O processo é o mesmo. Né? Eu tenho que transformar o denominador em 100. Aí eu vou pensar, qual é o fator de multiplicação para o 5 para que eu tenha 100? Né? Na pior das hipóteses, eu faço a operação inversa. Ou seja, 100 divididos por 5 dá quanto? 20. Então, em verdade, 5 vezes 20 dá 100. Né? Eu tenho que fazer o mesmo fator em cima. Então, no numerador eu vou multiplicar por 20. Aí, 1 vezes 20 vai dar 20. Né? Aí, como é que eu faço essa leitura? 20 por 100 eu chamo de 20 por 100. Né? Então, 1/5 equivale a 20%. Próximo exercício, nós temos lá 3/6. Né? Então, 3/6, eu vou apagar aqui para a gente poder fazer. Eu tenho lá 3/6. E aí? Esta fração, ela não está irredutível. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tornar essa fração irredutível. Eu posso simplificar o numerador e o denominador por quanto? Por 3. Então, se eu simplificar por 3 vai dar 1 e aqui vai dar 2. Né? Eu tenho que ter a fração irredutível. Então, 3/6 eu simplifiquei aqui por 3 e simplifiquei aqui por 3. Né? Se eu usar o mesmo fator para dividir o numerador e dividir o denominador, eu não altero a fração. Agora eu vou pensar uma coisa. Qual é o fator de multiplicação do 2 para que eu tenha
100 no denominador. 2 vezes quanto daria 100? 2 vezes 50. Então, se eu multipliquei o denominador por 50, eu vou multiplicar o numerador também por 50. E aí eu vou encontrar 50 por 100. Como é que eu leio 50 por 100? 50 por 100. Tá aí, né? Próxima que nós temos é 5 meios. Aí vai acontecer uma coisa interessante. Porque, na verdade, 5 meios, ele representa um valor maior que 1. Ah, mas como é que você sabe disso, Paulo? Porque se eu dividir 5 por 2, dá um valor maior que 1, né? O numerador é maior que o denominador. Significa que isso aqui é uma fração imprópria. Olha que interessante. Se eu considerar que eu tenho que ter no denominador 100, né? 2 vezes quanto que daria 100? 2 vezes 50. Né? 2 vezes 50 daria 100. Então, para não alterar a fração, eu vou multiplicar o numerador também por 50. Aí eu teria 5 vezes 50. 5 vezes 50 dá 250. Então, na verdade, 5 meios equivale a 250%. Mas espera aí, pode isso? Eu ter lá 250%? Pode, né? Quando determinado produto é multiplicado por 2,5. São 2 partes inteiras, 100 mais 100, daria 200%, mais meia parte. Então, 100 mais 100, 200, mais meia parte, 50, 250%. Né? É quando um valor, por exemplo, um imóvel, ao longo aí de um período, né, de 10, 20 anos, ele valorizou tanto que o valor inicial dele foi multiplicado por 2,5. Então o imóvel estava lá custando, por exemplo, 100 mil, ele passa a valer 250 mil. Então seria 250%. Né? Então existem porcentagens maiores que 100. Né? Quando o fator de multiplicação é maior que 1. Então, quando eu olhei para esta fração e percebi que o numerador é maior que o denominador, seria a mesma coisa que 2,5. Então, eu estaria multiplicando por 2,5. É uma parte que ela não é uma parte do todo, ela é maior que o todo. Aí, no caso, nós temos 250%. É 100% mais 100%, 2 partes, mais 50, meia parte. 2 partes e meia. 5 divididos por 2 dá 2,5. Ok? Vamos fazer um próximo exercício aqui. E agora esse é interessante, que ele diz o seguinte. Explique com suas palavras de que forma prática podemos encontrar 50, 25 e 10%. Né? Vamos pensar uma coisa. Presta atenção aqui. Se nós considerarmos 100% como um total, né? Então 100% equivale a um total. Ok? Aí, 50%. Ora, 50% é exatamente o quê? A metade. Né? 50% é a metade de 100%. Então, se eu quero encontrar de uma forma prática e rápida 50% de um valor, eu divido por 2. Né? Então, a forma mais fácil de encontrar 50% significa o quê? Dividir por 2. Né? 50% da população, metade da população. Eu divido a população por 2. Né? 25%. Vamos pensar uma coisa, se a gente considerar que eu tenho lá, por exemplo, uma pizza, essa pizza foi dividida em 4 partes iguais, né? Então, na verdade, eu peguei o 100 e dividi por 4. 100% divididos por 4.
Então, a hora que eu dividir o 100% por 4, eu vou achar 25%. Então, se eu quero encontrar de uma forma rápida 25%, eu divido por 4. 25% dos funcionários de uma empresa são solteiros. Então, eu pego o total de funcionários da empresa e divido por 4. Ou seja, o jeito mais prático de encontrar 25% é dividir por 4. Mas ele pergunta também o 10%. Então, veja uma coisa. Se nós considerarmos aqui que 10% é, na verdade, quando eu tenho lá 100%, o 10% é a 10ª parte, porque, na verdade, se eu pegar o 10% e multiplicar por 10, eu vou ter 100%. Então, o 10% é a 10ª parte. Se eu quero saber 10%, é só eu dividir por 10. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá um determinado valor de uma televisão é de R$800. Aí essa televisão ela vai ter 10% de desconto para quem pagar à vista. Ora, 10% de 800 é só eu pegar o 800 e dividir por 10. É a 10ª parte. Então, se eu dividir 800 por 10, eu vou achar 80. Então, se essa televisão custava R$800 e ela tem 10% de desconto, eu vou retirar R$80 desse valor. Então, eu vou ter 800 menos R$80. Eu, na verdade, vou pagar R$720 por esta televisão. Então, esses valores, eles permitem que a gente faça um cálculo mais rápido. Então, 50% é a metade, eu divido por 2, 25% eu divido por 4, e 10% eu divido por 10. Beleza? Então, muito interessante porque nós descobrimos algumas regras práticas que nos permitem calcular porcentagem de uma forma mais direta. Beleza? Até um próximo encontro, meu querido. Até logo.